Olá, gente. Eu me chamo Victor Dias. Irei apresentar agora um pouco sobre os principais resultados de um artigo que trata do gene FOXG1 e sua relação com o transtorno do espectro autista. Essa apresentação ela foi realizada para o Laboratório de Neuroanatomia, as reuniões que a gente tem, isso junto com um colega de laboratório e com a orientação da professora Renata Nomal. Bom, esse artigo ele é intitulado FOXG1 regula a formação do circuito GABAérgico cortical durante o período crítico pós-natal inicial, resultando em fenótipos semelhantes à desordem do espectro autista. Então, a abordagem desse estudo é o seguinte: os pesquisadores eles fizeram uma deleção de um dos alelos do FOXG1, ou seja, gerando uma heterozigose, e no caso desse gene, uma ampla insuficiência. Em outras palavras, eles deixarem somente um dos alelos do FOXG1 não é suficiente para que o gene tenha uma função em um nível normal, em um nível adequado. Como o gene FOXG1 está muito relacionado ao desenvolvimento do cérebro, especialmente o telencéfalo, então alterá-lo traz até mesmo alterações no comportamento. Então, entre essas alterações, está características ali de fenótipos comportamentais autísticos. Isso dentro da síndrome do FOXG1. No caso, não é um autismo isolado. Mas aqui nesse estudo, eles usam modelos transgênicos de roedores, né, com essas alterações no FOXG1 para estudar melhor as características morfológicas do cérebro e sua relação com o comportamento autístico. Bom, aqui é um vídeo que o meu colega de laboratório fez, utilizando inteligência artificial, para ilustrar melhor como são expressos os resultados desse artigo nos gráficos de comportamento. Vocês vão ver que esses gráficos expressam a trajetória do rato em diferentes câmaras de um aparato a partir dessas linhas roxas. Esse artigo ele é um artigo bem amplo. Os autores usaram várias técnicas e testes, e entre eles temos o teste das 3 câmaras. Então, eles usam esse teste para medir a taxa de sociabilidade dos roedores, né, com FOXG1 alterado. E conforme eles vão fazendo outras modificações no gene, para entender melhor sua relação com a neurobiologia do autismo, eles vão fazendo também esses testes de comportamento e vendo se tem alguma alteração na sociabilidade do rato. Esses primeiros gráficos que eles trazem são mais para demonstrar como é o comportamento típico de um rato heterozigoto para o FOXG1. Então temos o tipo selvagem, né, o wild type, e heterozigoto. Quanto à habituação, vocês podem ver que não há muita diferença entre a trajetória do rato selvagem e do rato heterozigoto, justamente porque não há nenhum rato dentro das câmaras, né? Nem dentro da direita, nem da esquerda. Então, eles agem de forma muito parecida. Feita a habituação dos animais no aparato das 3 câmaras, eles fazem o teste de sociabilidade. Então, o rato vai ter que escolher entre ficar numa câmara direita, que é uma câmara vazia, e uma câmara esquerda, que é uma câmara em que eles colocam um novo rato, um rato desconhecido. Ele pode preferir também ficar na câmara central. Comparando o rato do tipo selvagem com o rato heterozigoto, nós podemos ver que esses heterozigotos eles apresentam esse déficit no comportamento social. Então eles têm uma trajetória muito maior na câmara central, que é vazia, e na câmara direita, que também não possui um outro rato. Depois tem-se o teste de novidade social, em que é introduzido um novo rato desconhecido na câmara direita, na câmara que anteriormente estava vazia, e o rato anterior, que está na câmara esquerda, passa a ser um rato familiar. O esperado para os ratos, entre aspas, normais, é que eles prefiram interagir ou tenham mais trajetória
no espaço em que está o novo rato desconhecido. Olhando para o resultado do heterozigoto, vemos que ele tem uma trajetória muito maior no centro. Ele nem fica tanto com o rato familiar, né, do teste anterior, nem com o rato novo introduzido, configurando então o caso de fenótipo comportamental autístico. Dessa forma, esses testes demonstram que os roedores heterozigotos para o FOCG1 realmente são um modelo para o estudo de autismo, pelo menos quanto à sociabilidade. A respeito da motricidade, os autores utilizam o teste em campo aberto para observar o movimento livre desses animais. E é bem notável que o FOCG1 heterozigoto ele não tem muita diferença em relação ao tipo selvagem. Então, quanto à motricidade, ele é um rato normal. Aí, quanto à ansiedade, eles usam o teste do labirinto em cruz elevado. Então nesse teste, a gente tem um labirinto alto, com 2 braços abertos e 2 braços fechados. Se o rato prefere ou tem mais trajetória no espaço com os braços fechados, significa que ele pode estar mais ansioso. Se ele fica no espaço com braços abertos, então indicaria um nível menor de ansiedade, né? Ele ficar no espaço mais exposto. E a gente pode ver que nessa característica, os ratos também não diferem muito, né? Os ratos heterozigotos para o FOCG1 e os ratos do tipo selvagem. Então, quanto à ansiedade, eles também são normais. Já em relação à memória de trabalho, foi usado o labirinto radial de 8 braços. Então, o que se observa é se o rato vai muitas vezes ao mesmo braço. Isso indicaria uma menor memória de trabalho, né? Indicaria que ele não está se lembrando tanto dos últimos locais que ele foi, para procurar um alimento, por exemplo. Agora eles começam a entrar na parte mais morfológica. Então, nessas primeiras imagens, à esquerda, nós vemos a comparação do córtex dos ratos heterozigotos para o FOCG1 e do tipo selvagem. Isso no P21, né, no dia pós-natal 21. E o que está demonstrado é que o heterozigoto para o FOCG1 ele tem uma redução na grossura desse córtex, né, nos hemisférios cerebrais. Principalmente quando a gente olha para esse outro gráfico ao lado, que mostra a S1 Barrel, né, o barril somatosensorial, comparando com o controle. Também é possível observar, comparando o heterozigoto, né, que é as letras F e G, com o controle, D e E, a gente vê que também há uma redução no número de neurônios GABAérgicos, que seriam esses pontinhos nas imagens em cinza. Só olhando assim de longe não dá para ver tanto, mas eu vou disponibilizar o link do artigo para quem quiser olhar melhor essas imagens. Então, continuando, os autores eles dizem que essas alterações morfológicas, né, a microcefalia e a redução dos neurônios GABAérgicos, são resultantes do prejuízo da deleção do alelo do FOCG1 nas células progenitoras. No caso, fazer essa alteração no FOCG1 em todas as células do animal, incluindo as progenitoras, prejudica a proliferação dessas células, prejudicando, por exemplo, a migração celular, né, o estabelecimento dos neurônios vindos dessas células progenitoras. Então, na imagem C, pelo que falaram no dia que eu apresentei esse artigo, essa região aí mostrada seria a eminência ganglionar medial, onde tem essas células progenitoras, dando origem a neurônios que vão ali se estabelecer no córtex, neurônios GABAérgicos. E o que os autores fazem é dar um jeito de afetar somente essas células pós-mitóticas, né, essas células neuronais, sem mexer nas progenitoras. Só para esclarecer melhor, ali em cima a gente tem FOCG1 het, né, heterozigoto para o FOCG1, que é um modelo em que o roedor, desde o zigoto, é alterado para esse gene, então todas as células vão ter alteração no FOCG1.
E esse novo modelo que eles criam, né, que é a alteração do gene FOXG1, a deleção de um dos alelos, é somente nas células neuronais. Para criar esse novo modelo, né, heterozigoto neuronal, eles fazem o uso da técnica de CRE-driver, então associam o gene da enzima CRE ao NEX, que é um promotor que está em células glutamatérgicas, e ao DLX, que é um promotor que está em células GABAérgicas. Para dessa forma, quando a enzima for expressa, ela atuar somente nessas regiões de células pós-mitóticas, excitatórias e inibitórias. E o que essa enzima vai fazer? Ela vai atuar sobre a sequência que está flanqueada por LOXP, essas setinhas amarelas, né? Que no caso, é aqui como eles querem deletar um dos alelos do FOXG1, eles colocaram LOXP flanqueando esse alelo. Assim a enzima CRE vai e corta essa sequência de DNA, né? Tornando o animal heterozigoto para o FOXG1 somente nas células glutamatérgicas e GABAérgicas. Olhando agora mais na parte mais superior, a gente vê o resultado na morfologia desse modelo heterozigoto neuronal. E é possível observar que simplesmente quando a gente tem a preservação de células progenitoras e afeta o gene FOXG1 somente nas pós-mitóticas, não há a redução na grossura do córtex, no barril somatosensorial, e também não há uma redução, ou pelo menos não tanto, no número de neurônios GABAérgicos. Isso tanto no córtex pré-frontal medial, MPFC, como nessa região somatosensorial. E quando eles olham para o comportamento, eles veem que permanece um comportamento alterado, assim como no heterozigoto para o FOXG1. Então eles concluem que não é a microcefalia nem a redução dos neurônios GABAérgicos que causam esse traço comportamental. No caso, eles reverteram essas características morfológicas e mesmo assim permaneceu a sociabilidade alterada. Então eles partem para outras abordagens. Eles fazem a deleção de um dos alelos FOXG1 somente em células glutamatérgicas, que é o modelo GLULAU, né? E veem que o comportamento permanece muito parecido com o controle. E também fazem a alteração do gene somente em células GABAérgicas. Nesse último caso, o comportamento fica até melhor do que o controle, né? O rato passa mais tempo com o rato estranho 1, representado pela barra branca e laranja, né? Com contorno laranja, e mais tempo com o rato estranho 2 no teste de novidade social, a barra laranja preenchida. Agora, quando eles fazem a deleção do gene FOXG1, né, de um dos seus alelos, tanto nas células glutamatérgicas como nas GABAérgicas, esse GLU mais GABALAU, aí é que se tem a alteração comportamental, indo contra aquela ideia de que no autismo somente as células GABAérgicas estão alteradas. Além de testar a deleção de um dos alelos do FOXG1, os pesquisadores também testam aumentar a expressão desse gene. Então, usando a mesma técnica de CRE-driver, fazem isso somente nas células pós-mitóticas, né? Preservam as progenitoras. Então, fazem o uso da enzima CRE para deletar uma sequência de parada de um transativador, que é um transativador que vai ativar o FOXG1 em locais ectópicos. Então, vai realmente aumentar a sua expressão no animal. E olhando para o gráfico de comportamento, né, essas barras, a gente vê que somente quando esse aumento da expressão é tanto em células glutamatérgicas como em células GABAérgicas que se tem a alteração comportamental. Ou seja, não é só a heterozigose, mas também o aumento da expressão do gene exige que sejam alterações tanto nas células excitatórias como nas células inibitórias. Então esse é o primeiro achado que esses autores trazem nesse artigo. Aí embaixo a gente tem a demonstração de que o heterozigoto para o FOXG1 também tem alterado
Também tem alteradas as frequências gama, né, as oscilações gama, relacionadas à cognição e memória. Não só o heterozigoto para o FOXG1, mas também o modelo Lau, que é o anterior, né, em que eles deletaram o alelo do FOXG1 somente nas células pós-mitóticas, e o modelo Rai, que é esse do aumento da expressão. Agora a gente parte para outro achado importante que esse artigo traz, que é a respeito da janela do desenvolvimento, né, do período crítico em que a alteração no FOXG1 configura alterações no comportamento, né, mexe no desenvolvimento cerebral, de modo a gerar alteração comportamental. O que eles fazem é usar a doxiciclina para reprimir o aumento, né, o ganho de função pelo aumento da expressão do gene. Então, esses diferentes resultados no gráfico de barras são resultados de momentos em que eles cortam a repressão pela doxiciclina, para deixar o aumento da expressão do gene atuar somente nesses períodos. Se a gente reparar bem, é quando eles deixam rolar os efeitos desse aumento da expressão do gene entre a primeira e a segunda semana, que se tem a alteração no comportamento, especialmente quanto à sociabilidade, que seria a barra branca com contorno laranja. Na verdade, na maioria tem alteração no comportamento, mas as alterações mais significativas é sempre quando você pega, né, essa janela entre a primeira e a segunda semana. Isso fica bem claro quando você olha para o resultado para as barras do 3 weeks, né, 3W, que seria o resultado de quando eles ficam reprimindo o ganho da função do gene, o aumento da sua expressão, até a terceira semana, usando a doxiciclina, e só a partir da terceira semana que eles tiram essa repressão e deixam o efeito do aumento da expressão do gene agir. Então a gente vê que o resultado disso é muito parecido com o controle, ou seja, o aumento da expressão do gene só a partir da terceira semana não causa tanta alteração comportamental. Nesse gráfico de barras de baixo, também mostra bem essa descoberta deles, né? À direita a gente tem scores de sociabilidade e novidade social, e à esquerda, dentro do quadro azul, as barras em azul escuro representam os períodos em que eles tiram a repressão da doxiciclina. Ou seja, é o momento em que eles deixam o aumento da expressão do gene FOXG1 ter alguma influência, né, no desenvolvimento. E o menor score de sociabilidade e novidade social é aquele associado ao momento em que à situação em que eles deixam o efeito da alteração no FOXG1 ocorrer entre a primeira e a segunda semana, que aí eles destacaram como uma barra roxa também. Então eles conseguiram identificar esse período crítico da influência do FOXG1 no desenvolvimento cerebral. Bom, aqui eles mostram os resultados dos testes para medir as correntes pós-sinápticas excitatórias e inibitórias em miniatura. E eles demonstram que, comparando os resultados do juvenil, que são os gráficos de barra de cima, com o adulto, embaixo, a gente vê que no adulto ao atingir a idade adulta, eles têm uma certa recuperação nessas correntes. E também recuperação na taxa de excitação sobre inibição, que seria o E/I. Então, quanto mais alto, mais excitação tem. Quanto mais baixo, o numerador, né, menos excitação tem. A gente vê que no adulto heterozigoto para o FOXG1, essa taxa de E sobre I está mais baixa e mais próxima do controle, indicando um nível mais normal de excitabilidade. Porém, mesmo havendo essa recuperação ao atingir a idade adulta, o comportamento permanece alterado e também as oscilações gamas seguem alteradas. Outra abordagem que os pesquisadores trazem nesse artigo é de tentar descobrir qual a propriedade específica dos circuitos cerebrais está sendo alterada pela alteração no FOXG1 para se ter essa alteração comportamental. Já ficou demonstrado que não é a redução no número de neurônios GABAérgicos que leva à alteração no comportamento, então os autores
levantam a hipótese de que seria a redução do tom GABAérgico, ou seja, da atividade do GABA, que traz esse fenótipo semelhante ao autismo, né, na sociabilidade. Para testar essa hipótese, os autores criam novos modelos de roedores, dessa vez com a deleção do GAD2, que é um gene importante para a síntese do neurotransmissor GABA no terminal pré-sináptico, e medem o comportamento desses roedores em duas situações, né? Quando o roedor ele é do tipo selvagem, para o FOXG1, e também quando o rato, além de ter a deleção do GAD2, também é heterozigoto para o FOXG1. No primeiro caso, é possível ver que, quanto à sociabilidade, o rato com a deleção do GAD2, ele tem menos trajetória na câmara esquerda, que é a câmara que contém outro rato, e mais trajetória na câmara direita, que é a câmara que está vazia, assim como na câmara central também. Isso comparando com o tipo selvagem. E quanto à novidade social, a gente vê que quando tem a deleção do GAD2, aumenta muito mais as trajetórias no centro. Diminui a trajetória tanto na câmara com rato estranho 1, como na câmara com rato novo. Isso significa que realmente você alterar a propriedade de atividade GABAérgica, nesse caso aí a síntese de GABA, leva a uma modificação no comportamento social. Aí, olhando para o resultado à direita, quando você tem, além da deleção do GAD2, a heterozigose do FOXG1, aí o rato simplesmente não entra na câmara contendo outro rato no teste de sociabilidade. E na novidade social, diminui drasticamente a trajetória nas duas câmaras contendo ratos e aumenta muito mais na câmara central. Assim, os autores afirmam que a heterozigose do FOXG1 gera o fenótipo autístico através de alterações no circuito GABAérgico, no caso nessa propriedade de tom GABAérgico, já que quando eles deletaram o GAD2, esse fenótipo comportamental ficou ainda menos social. De alguma forma, esse FOXG1 deve mexer na síntese de GABA, até porque esse gene interage com outros, né? Bom, partindo da ideia de que o problema está na atividade GABAérgica, os autores eles tentam uma intervenção de transplantar células precursoras GABAérgicas para o córtex pré-frontal medial dos ratos heterozigotos para o FOXG1. Então, eles retiram esses precursores da eminência ganglionar medial e fazem o transplante durante a primeira semana pós-natal. Como resultado, eles demonstram nesse gráfico que tanto o balanço entre excitação e inibição, como as correntes pós-sinápticas excitatórias e inibitórias, são melhoradas, são recuperadas para valores próximos ao controle, a partir desse transplante de células GABAérgicas na primeira semana pós-natal. Além disso, há uma melhoria no comportamento social. Então, tem outros gráficos no artigo que eu não trouxe aqui, mas vocês podem ver quando acessarem ele pelo link. Só recapitulando todos os resultados, ficou demonstrado que não é a redução no número de neurônios GABAérgicos, nem a microcefalia, que traz o fenótipo autístico. O período crítico para a influência da alteração no FOXG1 é o período entre a semana 1 e a semana 2. É o desbalanço entre excitação e inibição que pode gerar esses traços comportamentais alterados. E isso pode ser causado por um possível problema no tom GABAérgico, né? Uma redução do tom GABAérgico. E por isso o transplante de precursores GABAérgicos traz melhorias significativas. Para concluir, a gente pode dizer que é um artigo bem amplo, né? Um estudo bem amplo, com muitas técnicas, métodos e resultados bastante interessantes. Não é um artigo tão simples de entender, ele é um pouco complexo, então você tem que pesquisar as técnicas que são utilizadas, né? Entender direitinho para conseguir compreender onde os autores queriam chegar.
e entender os resultados também. Então é isso, né? Obrigado pela atenção e até a próxima.